está começando o programa Deu Certo e hoje estamos com a proprietária da Infinito Comunicação, Neuza Pavão, juntamente com suas sócias Fernanda Matias e Marineiva Rodrigues. Meninas, sejam todas bem-vindas. Obrigada. Neuza, como surgiu a ideia de se tornar uma empreendedora? Bom, a gente está falando aí de uns 15, 20 anos atrás. Nessa época eu já tinha trabalhado em algumas redações de revista e o meu grande sonho era ser repórter de revista. Achava assim que era o que eu queria fazer toda a minha vida. E eu tive a oportunidade de trabalhar numa assessoria de imprensa de uma empresa aqui, que é a Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul, e lá as coisas estavam em plena ebulição. A gente estava falando de empreendedorismo, a gente estava falando de novidades, de internet. A gente não tinha nem computador na sala de comunicação nesse tempo aí. E participei de vários cursos, tanto aqui em Mato Grosso do Sul, Campo Grande, quanto fora, São Paulo principalmente. E aí começou, né, uma ideiazinha aqui, uma ideia outra ali, conversando com vários empresários também. A gente percebia que eles tinham uma dificuldade enorme de falar com a imprensa local. Como falar, como expor os seus produtos. E eles tinham muitas coisas bacanas. Como eu participava de muitas entrevistas e ia até as indústrias, ia até o seu parque industrial, que a gente parece que não tem indústria, mas tem muita gente produzindo coisa bacana aqui em Mato Grosso do Sul. Já tinha naquela época e hoje tem muito. A gente... Eu comecei a pensar, mas peraí, se tem uma coisa que diz que é a grande rede de computadores, existe uma necessidade aqui, será que eu não posso oferecer alguma coisa para esses empresários sem ter que estar fisicamente na empresa deles, sem ter... Nem eu sabia direito o que eu queria oferecer. A grande verdade é essa, você vai tateando, você vai aprendendo. Eu sabia que eu tinha condições de oferecer, de fazer essa ponte entre esses empresários e a mídia, de uma forma que eles não precisavam me contratar, ter uma estrutura, uma jornalista, pagar minha carteira de trabalho, ter uma sala com informática e tudo mais, se eu tivesse isso na minha casa, no meu escritório e etc. E a partir daí comecei com uma outra experiência, fazendo um freela, e a coisa foi crescendo. Até que, com a parceria de uma amiga de faculdade, a Lucimar Lescano, que hoje continua ainda atuando na mídia do dia a dia, ela trabalha na TV Morena, a gente... Vamos tentar? Vamos. E a gente começou, o que precisa fazer para oferecer isso? Porque as empresas tinham que, não podia simplesmente pagar uma Neuza Pavão na vida, a Neuza tinha que ser uma pessoa jurídica. O que é pessoa jurídica? Aí a gente foi conversar com o contador, aprender toda essa parte burocrática que a gente nem sonhava que existia. E começou por aí. Fernanda, vocês são pioneiras na comunicação empresarial, né? Que tipo de mercado vocês atendem? Na verdade, assim, é a comunicação corporativa, né? E ela é muito ampla. Ela abrange também organizações não governamentais, associações, conselhos. Como a Neuza falou, né? Uma história de 15, 20 anos e ainda ser pioneiro nesse mercado é algo muito recente. A gente vive ainda um despertar para a assessoria de imprensa, né? Então, assim, há muito que se crescer ainda. A gente trabalha a comunicação interna, a comunicação com a mídia, a assessoria de imprensa, veículos próprios. Então, assim, é uma gama muito grande que a gente consegue abranger. E, como eu disse também, a gente tem que trabalhar ainda muito esse mercado, porque a gente mensura isso, inclusive em valores, né, pelo próprio Clipping, que é uma ferramenta que vocês devem trabalhar, né, assim, desde cedo, e que é fundamental, pode parecer algo ameno, mas, no fim das contas, é algo que mostra o que você contratou, aqui veio a assessoria de imprensa, né? O que ela atingiu, quais os objetivos programados, né? E o que se tem de retorno, inclusive em valores, né? Então, assim, ainda há muito que se crescer. A gente não tem uma visão engessada de mercado. Não, é só a empresa. Marineiva, vocês atuam no mercado de assessoria de imprensa. Quais são as dificuldades encontradas no setor? A principal dificuldade, a assessoria ela faz o meio de campo, né? Ela está ali para apresentar, levar o interesse do assessorado, mas também tem que atender, né, os meios de comunicação. Então, uma questão que é uma dificuldade é em relação ao deadline, ao tempo, né? Cada veículo tem a sua demanda e geralmente as demandas são para ontem. Então, você tem que fazer
buscar atender, né, os meios de comunicação da melhor forma possível, do tempo que eles precisam e também diante da realidade do assessorado. Então, essa é uma dificuldade que a gente tem, porque a assessoria, ela cumpre esse papel, né? O principal objetivo da assessoria de imprensa. Então, você levar, né, o objetivo de divulgar o seu assessorado, o interesse dele nos meios de comunicação, mas também levando aquilo que é de interesse da sociedade, né? De você atender aos meios e ver o tempo. Então, a gente fica, às vezes, numa situação, porque a gente conhece a realidade do mercado, a gente sabe como que é estar numa redação, a gente, né, trabalha em redações ou já atua nas redações, e também ver até que ponto aquilo é interesse do assessorado, de que forma que a gente pode levar aquela informação, né, sem prejudicar o assessorado e também o interesse público. Eu acho que essa seria o principal desafio. O programa deu certo, vai para um rápido intervalo e volta já. Todo mundo vai pirar. É buzina e xingamento, vamos parar e pensar. Placa de pare, pare, sinal vermelho, pare. Com a violência, pare. Só não pare com a educação. Respeito no trânsito, simples assim. O problema só aparece quando ela para. Estamos de volta com Deu Certo e hoje entrevistando as empreendedoras da Infinito Comunicação. De onde surgiu a característica de cada uma de ser empreendedora? Eu acho que, bom, vou falar particularmente, né? Eu acho que um bocado das experiências que eu tive na época de faculdade, de várias eu conversava com muita gente que já estava no mercado de trabalho na época, que já tinha tido uma experiência também, e desses cursos, dessas reciclagens, dessas oficinas que eu participava na época junto com a faculdade. Acho que isso foi o que impulsionou e que deu coragem, né? Porque acho que uma palavra que define bem você enfrentar algo que você não conhece e na época não conhecia mesmo, é um pouco de coragem, se arriscar e acreditar naquilo que você, sabe, está sentindo aqui dentro e que acha que vai dar certo. Acho que a gente fala, né, Fernanda, que a Neuza é a grande empreendedora, né, da Infinito. A gente veio para somar, né? Foi ela que começou, ela que, né, pensou o projeto. Então, acho que a gente, nesse sentido, a gente vem para somar e acrescentar, né? Cada um com o seu perfil, mas nesse sentido mesmo, porque quando a gente chegou à Infinito, né, já tinha acontecido. Então, a gente não chegou a parar e pensar no processo de como, né, fazer ou empreender. Então, a gente veio realmente para acrescentar, cada uma com a sua peculiaridade. Essa diferença de perfis é muito interessante, né? Há uma polaridade, assim, cada uma tem uma forma de trabalhar, né? Mas a gente converge no comprometimento e acho que na qualidade do trabalho. É muito bacana, enquanto às vezes chegamos assim, ai, mas aconteceu isso, é a pauta, a mídia, não sei o quê. Aí sempre tem um outro lado, não, mas espera aí, vamos ver, calma, vamos sentar, vamos ver de que forma. E às vezes, assim, é quase três, né? Tanto alguém está do lado lá que aloprou e a outra que está colocando pano quente. Isso acontece muitas vezes, às vezes várias vezes ao dia, com as três. E é bacana porque ainda bem que nunca as três estão na mesma situação. Sempre tem alguém que tem um outro olhar.
E aí é uma característica da equipe mesmo, cada uma com a sua experiência, né? Eu acho que a questão da experiência ter vindo cada um de um nicho diferente, das suas experiências pessoais e profissionais, acho que contribuem bastante para que a coisa ande legal. Isso é muito importante também, né? Em qualquer empresa, você trabalhar com essa sintonia, cada um acrescentando com o seu perfil, mas também a gente conseguir ter essa relação de conseguir conversar, avaliar, observar o que precisa ser melhorado, o que está legal, ou até em relação aos clientes, a gente costuma cada uma trabalhar um pouco mais, uma atenção maior a um determinado cliente, mas a gente está acompanhando a todos os clientes que a gente atende, todas nós temos esse acompanhamento, a gente sabe o perfil de cada um, né, até para atender as demandas que chegam até nós. Então, e a gente tem essa sintonia. Eu acho que isso é muito importante para a gente conseguir, né, como a pergunta para dar certo, né? Seja, qualquer empresa precisa isso, né? Então, você tem que estar sempre alinhado e ter essa comunicação. A comunicação tem que acontecer também dentro da empresa de comunicação, né? Como vocês administram a vida profissional e pessoal no dia a dia? Nossa, eu acho que é um desafio aí, acho que é para todo mundo, viu? Vocês, daqui uns 15, 20 anos, vocês vão saber responder também. Nem tanto. Talvez menos, Planejamento, gente. Acho que é planejamento mesmo. Você tem que se propor a fazer bem feito naquele horário que você está se dedicando àquilo. Se você está com a sua família, é o horário da sua família. Se você está na empresa, é o horário da empresa. Se você está com aquele cliente X na reunião, eu não costumo atender ligação de uma outra pessoa. Nem eu não atendo ligação, porque aquela meia hora de reunião vai ser importante, porque vai definir, às vezes, os 10, 15 próximos dias do que vai rolar entre Infinito e aquele cliente. Então, eu acho que é a questão de planejamento. Às vezes se dedica um dia mais aqui, outro dia ali, mas fundamental é se planejar. Tá certo. E uma coisa que eu acho legal é que a agenda é muito importante, né? Porque o que você tem que dividir é o seu tempo e não você. É como ela disse, se você está com um cliente, você tem que estar por inteiro ali com ele. Se você está atendendo uma demanda, você tem que estar por inteira ali atendendo aquela demanda. Então, a agendinha ela é muito importante. Eu uso de papel mesmo, é legal isso, né? A gente consegue se programar direitinho. Tem que ter bastante organização, né? Para conseguir lidar com tantas demandas. Inclusive, se você administra o trabalho em assessoria de imprensa com um veículo de comunicação, que é algo que te demanda também. Tem plantões, vocês vão saber o que é o plantão daqui a pouco. E a gente brinca, a Neuza, né, é a única que tem filhos, então realmente a rotina é bem mais complicada. Eu e a Fernanda ainda, né, a nossa relação, questão pessoal ainda é um pouco mais tranquila nesse aspecto. Mas realmente, como a Fer falou, a gente trabalha, eu e ela, além de ter essa parceria com a Infinito, a gente trabalha em outras redações. Então a gente tem que conciliar, né? E a assessoria de imprensa, ela exige um pouco da gente quase que uma dedicação integral, né? Então, mas é uma questão que também a gente costuma sempre discutir até que ponto, né, de que forma que a gente tem que criar essa educação, digamos assim, nos meios de comunicação, que o assessor de imprensa, né, ele também tem o seu horário, ele também descansa, ele não é uma máquina, né? Então a gente trabalha, atende sempre os meios de comunicação no momento que eles precisam, mas também a gente também dorme, né? A gente também tem um momento de descanso, né, um final de semana. Então, a gente procura sempre estar conciliando isso, atender, né, ao assessorado, à imprensa, mas também reservar o nosso momento. Inclusive, é fundamental ter esse momento pessoal para recompor as energias e atender bem, né, a clientela. Senão você vira uma pilha de nervos, né? E saber o que está acontecendo. É o momento da gente estar lendo, é o momento da gente estar antenado. O que está rolando na cidade, conseguir conversar com outras pessoas da nossa área ou não, porque é isso, na verdade, que move o jornalista. No fundo, nós somos 3 jornalistas aqui e a gente tem uma curiosidade inata pelo que acontece no nosso vizinho, que acontece fora daqui, e é isso que nos move. Então, tem que ter esse planejamento, assim, sabe? Não dá para, às vezes, é uma que está trabalhando mais, aí a outra que está ali relaxando, às vezes é o cliente de uma que pegou,
está fazendo algum evento, então a gente tem que se dedicar mais a ele. É um desafio, mas acho que a gente consegue dar conta. Entre funk e sertanejo, qual vocês preferem? Entre funk e sertanejo. Meu Deus! Ué, depende da festa, da roupa, né? Acho que a gente tem que dançar conforme a música. Assim como na vida, né? Depende do ambiente. Obrigada, meninas, por terem vindo até aqui compartilhar um pouco das suas experiências com a gente. E que tipo de conselho você daria para nós aqui, futuros jornalistas e também publicitários? O conselho, se fosse bom, né? A gente estava vendendo. Mas, assim, uma dica, se me permitem, confie no taco de vocês. Confie no que diz aqui no coração. E não se fechem para novas experiências. De repente, se alguém quer fazer só televisão, alguém acha que é só site, assim, não deixem de experimentar. Vocês estão na idade da experimentação. Então, aproveitem o que tiver caindo aí para vocês, porque todo tipo de chefia que vocês vão ter, todo tipo de redação que vocês vão ter, um dia vai servir para alguma coisa, na área ou não. A gente já falou muito, já bateu muito nessa tecla, mas eu acho que a organização, eu sei que é uma fase de se divertir mais, de curtir, mas quem começa a se organizar cedo, fica tranquilo mais cedo para curtir melhor. Então, se vocês conseguirem ou tiverem vontade de começar se organizando desde já procurando oportunidades, vai ser legal. Depois vocês vão... Eu comecei a trabalhar bem cedo na assessoria de imprensa da própria Universidade Federal. Eu tinha 17 anos, foi o ano que eu entrei na faculdade. Então, assim, eu acho que hoje eu tenho uma vida mais tranquila porque eu fui rápida e consegui me organizar meu tempo. E é a hora de ralar mesmo, sabe? É a hora de ir atrás, é agora que vocês estão novos, ouvir as pessoas que já estão há mais tempo nas redações, né? Isso é importante. A gente vê com estagiários hoje em dia, às vezes você fala, eles ficam emburrados, né? Não gostam, né? Tem que prestar atenção, porque às vezes as pessoas têm conselhos valiosos, assim, dicas valiosas para dar. É legal ouvir de tudo e filtrar. O que te serve, tudo bem, o que não serve, vocês descartam. Ter humildade, né, para aprender. A gente sempre, quando está começando, seja qual for a carreira, a gente sempre tem a aprender. Mesmo a gente que já está há algum tempo no mercado, a gente está sempre aprendendo, né? Então, o aprendizado, ele nunca é demais. Então, isso que a Fernanda falou, acho que é essencial de você colar naquele profissional que você admira ou que você considera um bom profissional, você ter a oportunidade de trabalhar com ele, então aprender, né? E acreditar, investir naquilo que você quer, como a Neuza falou. Às vezes a gente está na faculdade, você imagina que o seu perfil seja ou de televisão ou do impresso, mas às vezes quando você se coloca, vai experimentar, você percebe que não é bem aquilo. Às vezes a realidade que a gente imagina dos meios de comunicação quando a gente está na universidade é uma realidade. Quando você vai para a prática é outra. E às vezes acontece muito do estudante se frustrar quando vai começar o estágio. Porque ele cria, né, imagina uma coisa e chega lá é outra. Então, a realidade, né, como qualquer acho que outra profissão do jornalismo, é difícil. Né? O mercado está aí, a gente em Mato Grosso do Sul é um mercado não é um mercado muito amplo, a concorrência é grande e vai se destacar quem acreditar, quem, né, fazer o seu melhor. O Deu Certo fica por aqui e até a próxima.